Tem alguém com o microfone aberto. Resfriado, depois eu tive resfriado quase todos os dias da minha vida. O Gustavo ainda está aí? É porque... Gustavo? Estou tentando fechar o microfone dele. Fala, Maíra. Porque a lista de material que você botou... O microfone está aberto, vou fechar. Tem ainda, colgadura, não sei o que e tal, a gente tem que substituir pela plaquinha. Você apaga para botar de novo? Substitui lá para mim, Marisa. Pode ser? Tá, mas só você pode apagar. Eu não posso apagar a lista que você botou, entendeu? Tá, não, então eu boto um aviso embaixo. Pode ser? Pode ser, em nome de Jesus. Vai lá. Tá bom, beleza. Desculpe, Maíra. Nada. Então, vamos lá. Então, pessoal, bom dia a todos. Eu estou compartilhando a minha tela, todo mundo consegue ver? Sim, mas não está indo em tela cheia, Maíra. Tá. Essa aula eu fiz pelo Keynote, e o Keynote não aceita tela cheia. Então, o maior que eu consigo projetar é assim, porque se eu coloco como formato de apresentação, o slide não passa. Então, para eu conseguir ir passando, a gente vai caminhar assim hoje, tá? Porque a aula não está no PowerPoint. Bem, então, dando continuidade... Tá, Jó. Bem, então, dando continuidade à nossa aula, né? Na semana passada, vocês conversaram com a professora Marisa sobre a anatomia do sistema de canais radiculares, porque é imprescindível a gente conhecer essa anatomia para que a gente consiga chegar na endodontia propriamente dita, né? Acessar o sistema de canais radiculares. Bem, então, nossa aula de hoje é sobre acesso ao sistema de canais radiculares. Lembrando das etapas do tratamento endodôntico. Então, a primeira etapa do tratamento é o acesso propriamente dito, ou abertura coronária. Então, é chamado de acesso à cavidade pulpar e também tendo como sinônimo abertura coronária. Depois desse acesso, onde você realmente chega na cavidade, né, pulpar, na câmara pulpar e nos canais radiculares, você vai realizar o preparo desse sistema, o preparo químico mecânico. E para finalizar essa etapa dentro do canal, a gente vai realizar a obturação, que é o selamento tridimensional desse sistema. Bem, e quando a gente pensa em acesso ao sistema de canais radiculares, a gente tem que pensar em pensar de várias maneiras. Temos que pensar qual material que nós vamos utilizar, então é importante que a gente tenha um material adequado para que a gente consiga fazer essa etapa da melhor maneira possível. Uma análise criteriosa da radiografia, e essa análise criteriosa da radiografia é fundamental ter uma boa radiografia, essa radiografia que vai nos nortear o tratamento, então ela é fundamental, ela deve ser feita sempre com posicionador para que a gente tenha a menor distorção possível. Como a professora Marisa já falou na aula passada, é importantíssimo que a gente conheça a anatomia dos dentes que a gente vai estar tratando, que a gente conheça a técnica, isso é, como realizar o acesso, e mais do que conhecer a técnica, que a gente saiba executar essa técnica. E para sabermos executar essa técnica, não tem outra maneira além do treinamento. Então, vocês vão ver ao longo do tempo que quanto mais acesso vocês fizerem, melhor vocês vão estar para o próximo. Então, aqui não tem jeito, é treinamento. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos materiais. A gente já começou a falar um pouco de materiais na nossa primeira aula. E agora a gente vai focar nos materiais utilizados nessa etapa de acesso. Então, o nosso kit clínico, composto por pinça, sonda e espelho, a sonda reta ou sonda endodôntica, e também as curetas de haste longa, que nós falamos na primeira aula.
Além disso, nós vamos utilizar caneta de alta rotação e também podemos utilizar o micromotor associada à peça de mão ou à baixa rotação, desculpa. Então, vamos utilizar o micromotor associado à baixa rotação e à alta rotação. Bem, isso tudo para quê? Para a gente acoplar as brocas para que a gente consiga chegar a essa região da cavidade pulpar, da câmara pulpar, inicialmente. Então, para isso, nós podemos utilizar diferentes brocas. Temos as brocas diamantadas, que nós já falamos, 10-12, 10-14, 10-11, 10-16, as normais de pescoço curto ou aquelas de haste longa, que tem o HL no finalzinho do número da broca. Pessoal, eu vou entrar aqui no WhatsApp para fechar ele, porque eu não estou conseguindo silenciar ele. Bem, algumas brocas com a ponta inativa, e nós vamos ver que é fundamental nesse momento as brocas, para que a gente não venha remover estrutura dentinária desnecessariamente. Então, nós temos a 3082, a 3083, a 4083, todas, observem aqui, ó, são brocas sem corte. E temos também as brocas 1557 e 1558, que não são brocas diamantadas, são brocas carbates. Além disso, em alguns casos, nós vamos precisar remover coroas, seja ela metalocerâmica ou cerâmica pura. Então, se for uma coroa cerâmica, vamos utilizar brocas diamantada. E se for uma broca, se for uma coroa que tiver metal na sua estrutura, podemos utilizar brocas transmetal para facilitar o corte desse metal. Em alguns casos, também utilizamos microscópio associado ao ultrassom e a insertos ultrassônicos. A gente vai mostrar alguns casos aqui, onde a gente pode lançar a mão desses dois, não sistemas, né, mas desses dois equipamentos, que vão nos auxiliar, permitindo uma melhor iluminação, permitindo uma ampliação, ambos através do microscópio, e o ultrassom associado aos insertos ultrassônicos, para que nós consigamos remover de uma maneira bem pontual dentina e acessar os canais radiculares ou a câmara pulpar. Essa análise criteriosa da radiografia e o conhecimento da anatomia, a gente vai chamar de etapa de diagnóstico dos canais, e ela é fundamental na etapa de acesso. Como a gente já falou, eu preciso olhar a minha radiografia com atenção. E o que eu vou olhar nessa radiografia? Primeiro, eu vou olhar a largura do canal. Esse canal é um canal amplo, é um canal médio, é um constrito, é um canal que é um dente com risogênese incompleta. Quanto à curvatura, eu vou olhar para eu pensar na etapa seguinte, que é a etapa do preparo. Eu vou estar preparando um canal reto? Não, eu vou estar preparando um canal curvo. Então, para eu preparar um canal curvo, vocês vão ver que eu posso utilizar instrumentos, ligas, né, como nós já vimos na aula passada, com maior flexibilidade. Então, eu preciso olhar essa radiografia até mesmo para eu definir qual instrumento eu vou utilizar. Também vou poder visualizar, principalmente na radiografia final, aqui no caso, em relação à posição desse forame. Esse forame está lá na região, ele está mesializado, ele está distalizado. Quanto à forma desse canal, é um canal circular, é um canal oval, é um canal achado, é um canal em forma de C. E quanto à forma, na verdade, muitas vezes eu nem vou conseguir ver na radiografia. Eu vou ter que ter o conhecimento da anatomia daquele grupo dentário para que eu
o acesso. Bem, então, aqui, quanto à largura do canal. Então, olha só, nós podemos ter aqui, essa radiografia mostra, ó, um canal com uma largura mediana, então eu consigo ver a câmara pulpar, consigo ver o canal radicular. Aqui nesse dente, ó, eu consigo ver o canal, mas eu não consigo mais ver câmara pulpar. Essa câmara pulpar, ela está constrita ou até mesmo pode ter tido deposição de dentina ao longo de toda a câmara pulpar e eu não consigo visualizá-lo. Então, eu tenho que ter isso em mente, porque nós vamos falar um pouquinho mais na frente que quando eu vou fazer o acesso, o meu objetivo é cair no vazio. Cair no vazio, a câmara, nesse dente aqui, eu vou conseguir cair no vazio, nesse canino aqui também. Mas nesse dente aqui, eu não vou ter vazio. Então, nesse dente aqui, o meu acesso tem que ser muito mais cuidadoso, porque o meu objetivo aqui não é cair na câmara pulpar, porque aqui eu não tenho câmara pulpar. O meu objetivo aqui vai ser localizar o canal. Bem, temos também, ó, essa radiografia. Observa esse dente. Não tem luz de canal, não consigo ver luz. Então, eu, como um aluno de graduação, que estou começando, vou conseguir tratar esse dente? Não, eu não vou. E eu, como especialista? Eu, como especialista, muitas vezes vou ter que pedir outros exames auxiliares, para me auxiliar no diagnóstico desse dente, para que eu consiga ver com uma outra técnica de imagem se realmente tem canal, onde eu começar a ver esse canal. Aqui mostrando dentes com restauração. E aqui, ó, mostrando um dente que tem um dente com risogênese incompleto, com uma câmara pulpar super ampla e uma cárie grande. Então, isso tudo eu tenho que levar em consideração antes de começar a tratar esse dente, antes de realizar o acesso. Quanto à curvatura? Então, quanto à curvatura, eu posso ter canais mais retos, mais retilíneos, posso ter canais com curvatura mediana e posso ter canais com a curvatura bem acentuada. E nessa radiografia aqui, ó, eu vejo que, ao contrário desse canal que está vindo até aqui na ponta da raiz, no final do ápice, esse daqui, ó, não, o ápice está terminando aqui, mas o canal está saindo para distal. Isso tudo eu vou verificar antes de começar a mexer nesse dente. Então, como nós falamos em relação à posição do forame, ó, melhor visualizado na radiografia depois da obturação, né? Porque a gente já tem o material obturador, mas ele pode estar saindo aqui, próximo ao forame apical, ou então numa região lateral, para mesial ou para distal. Então, aqui nós temos o ápice radiográfico e aqui nós temos a saída preliminar. Quanto à forma, como eu falei, muitas vezes a gente não vai conseguir ver isso na radiografia, porque a radiografia ela vai sobrepor a nossa estrutura. Mas em uma tomografia, nós conseguimos ver isso melhor. Mas sempre teremos uma tomografia? Não, vamos ter tomografias em casos muito específicos. Então, por isso é importante que a gente conheça e consiga realizar o melhor acesso possível. Em relação ao conhecimento da técnica, que é fundamental, a gente agora vai ver a técnica propriamente dita. Então, o que é o acesso da cama, o acesso endodôntico, a cavidade de acesso, a abertura coronária? Então, o acesso coronário, ele pode ser definido como o preparo de uma cavidade que inclui a porção da coroa do dente, que vai ser removida para nos dar acesso à cavidade pulpar. Nesse caso,
o acesso ele é realizado em 3 etapas principais, que é o acesso à câmara pulpar, propriamente dito, o preparo dessa região para que nós obtenhamos uma configuração final da cavidade. Então, aqui, ó, é uma imagem mostrando um dente que foi acessado para que a gente tenha acesso à região da câmara pulpar e do canal radicular, da cavidade pulpar propriamente dita. Bem, medidas preliminares a serem observadas antes da coronária. Muito importante. Não iniciar a execução da abertura coronária sem um planejamento prévio apoiado na radiografia inicial. Então, como a gente já falou, a radiografia inicial ela é fundamental para que nós realizamos, para que a gente venha realizar o acesso, realizar esse acesso de uma maneira correta. Do dente e da raiz. Nós vamos ver lá no final da aula de hoje, em erros de acesso, que se você não se atentar para a inclinação do dente e esse dente estiver um pouco inclinado, você pode vir a perfurar esse dente e isso pode levar até mesmo à extração desse elemento. Remoção. Aqui, ó, gente, fundamental. Remoção de toda a dentina cariada e de restaurações que impeçam o adequado acesso aos canais radiculares. Então, antes de eu fazer o acesso, a primeira coisa que eu vou fazer é remover cárie. Então, o incisivo central, que eu tenho uma cárie proximal, vocês vão ver que eu vou fazer o acesso pela palatina. Preciso remover essa cárie? Sim, preciso remover essa cárie antes mesmo de iniciar o meu acesso. A primeira coisa que eu vou fazer é remover cárie. Então, na endodontia, o dente chegou, vou precisar acessar. Mas antes de fazer o acesso, vou remover toda a cárie que tiver naquele dente. E muitas vezes, quando eu removo essa cárie, eu automaticamente já vou acessar esse dente. Porque o fato de remover a cárie já vai me levar para essa cavidade pulpar. As aberturas deverão ser efetuadas pelas faces linguais ou palatina dos dentes anteriores e pelas faces oclusais dos dentes posteriores. Não vamos inventar novas posições. Então, tem uma cárie na mesial. Opa, acessou. Vou colocar o meu instrumento ali na mesial. Não posso fazer isso, porque esse instrumento vai entrar sobre muita tensão e deformação. E isso pode vir a desviar o formato original dos canais. A gente vai ver que a gente não quer. Por isso, é muito importante que essas áreas sejam as áreas de eleição. Quando as coroas apresentarem paredes ausentes ou em nível subgengival, proceder a uma restauração em resina composta e, se necessário, realizar um aumento de coroa clínica. O que nós estamos fazendo na endodontia? Estamos descontaminando, limpando aquela cavidade pulpar. Tem como eu limpar alguma coisa com um monte de saliva entrando o tempo todo? Não tem, porque eu estou limpando e eu estou sujando, eu estou limpando e eu estou sujando. Então, é importante que, caso eu esteja a nível subgengival, muitas vezes indique para esse paciente um aumento de coroa clínica antes do tratamento endodôntico propriamente dito, para que eu não corra o risco de, naquela região, a saliva começar a entrar pelo meu isolamento e estou limpando, estar ao mesmo tempo sujando. Então, é muito importante que esse dente, depois de isolado, vocês vão ver que nós vamos isolar esse dente, que esse isolamento seja bem feito e que não haja permeabilidade, permeação de saliva pelo isolamento.
efetuar a primeira etapa da abertura até o início da exposição pulpar, antes da instalação do isolamento absoluto. Esse ponto aqui, algumas escolas preconizam realizar o isolamento absoluto só depois que a gente começou a ver a câmara pulpar, que a gente começou a ter o acesso àquele canal, aquela região da cavidade pulpar. Outras escolas optam para que a gente realize o acesso, realize o isolamento antes de realizar o acesso. No caso de vocês, como nós, anatomia mais tranquila, que a gente tem praticamente nem risco de desviar, para que a gente não venha a contaminar esse canal, isso é, contaminar mais ainda, porque alguns já estão contaminados, mas para que a gente não venha contaminar com bactérias da saliva, nós vamos realizar o isolamento absoluto e depois vamos realizar o acesso. Em alguns casos, onde o dente tem algumas curvaturas, inclinações, ou onde muitas vezes a gente não consegue visualizar muito bem essa câmara pulpar, a gente abre mão desse isolamento logo no início. Então, a gente começa a visualizar essa cavidade pulpar e aí sim a gente isola. Mas o isolamento é fundamental na endodontia. Não tem como realizar endodontia sem isolamento. Bem, um outro ponto que nós vamos ver mais à frente. Temos que eliminar todo o teto da câmara pulpar. A professora Marisa deu esses nomes para vocês na aula passada, o que é teto, o que é assoalho. Então, vamos eliminar todo o teto, de tal modo que as paredes laterais continuem sem irregularidade até o ângulo cavo superficial da. Em dentes bi ou multirradiculares, não provocar qualquer ela é uma região muito importante e ela nos auxilia na localização dos canais. Então, a gente não pode tocar por dois motivos. Um, que se a gente começa a tocar muito, a gente pode perfurar o dente. E aí, dependendo do grau dessa perfuração, o paciente pode vir a perder o dente. E um outro motivo é que essa região vai nos auxiliar a localizar os canais desse dente. Um outro ponto muito importante: a dimensão da abertura deve ser adequada, propiciando uma boa visualização dos canais, bem como o seu manejo, sem sacrificar desnecessariamente os tecidos dentais e não reduzir a resistência do dente. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer uma abertura coronária tal que eu consiga ver os canais, que eu consiga ter acesso a pelo menos a entrada desses canais, dependendo do dente. Um dente molar, por exemplo, não consigo de cara ter acesso, visualizar o canal todo, mas a entrada eu consigo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, você tentando fazer esse acesso, você abriu demais. Você removeu estrutura desnecessariamente. Isso vai fragilizar o dente, não é o ideal. Ou ao contrário, hoje, a gente vai ver um pouquinho mais para o final da aula, que estão se fazendo uns acessos muito conservadores. E esses acessos também não são legais, porque eles não permitem uma visualização nem da entrada do canal. Então, você não consegue ver o que você está fazendo, esse instrumento entra tensionado e isso também vai dificultar a limpeza. Então, é uma cavidade de abertura adequada, propiciando a visualização dos canais. Não vou abrir nem de mais e nem de menos. Outra coisa muito importante, se por acaso eu não vier a isolar de cara, não vai acontecer com a gente, porque a gente vai, antes de acessar, isolar. Então, não vai ter como acontecer com a gente. Olha só essa imagem. Essa imagem aqui foi um profissional que estava fazendo o acesso sem isolamento, colocou uma linha
lima na entrada do canal para ver se estava mesmo no canal, e esse paciente engoliu a lima. Então, essa é uma radiografia mostrando a lima dentro da barriga do paciente, tá? Uma radiografia abdominal mostrando a lima S1 no reto, como mostra aqui, ó. Esse é um artigo mostrando a importância de você isolar a bola. O paciente não vai poder engolir nada. Um outro ponto importante, assim como o paciente engoliu a lima, quando você for fazer o isolamento, esse grampo deve estar amarrado com fio dental e você deve estar segurando esse fio dental para não acontecer do paciente engolir o grampo, tá? Então, muito importante se atentar a isso. Maíra, desculpa te interromper. Bem, quais são as etapas, hein? Você está no seu lugar habitual da casa que você... Porque tá um pouco falhando, picotando, a sua voz fica meio picotada e às vezes fica amarrada, parece que tá bêbada. Você está no mesmo lugar que você sempre fica? Tô, Marisa, o problema Assumiu agora a apresentação. Não fui eu vou rotear meu celular? Ah, tá. Os alunos também estão falando aqui no chat, entendeu? Que tá picotando, que tá travando. Eu roteei o celular, mas vamos ver se agora melhora. Vamos ver. Tá? Então, vamos ver. A internet está bem ruim mesmo esses dias. Por isso, até que eu nem liguei a câmera. Desde a semana passada está bem ruim. Mas até agora, deu para entender, pessoal? Deu para ouvir? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém está perguntando, não. Tá dando para ouvir, só que assim, não tá uma coisa agradável, entendeu? Que às vezes dá uma segurada, mas dá para entender perfeitamente. Não fale rápido, tá? Fale depressa. Tá bom. Fale devagar, aliás. Já comigo. Então, em relação às etapas, a técnica para o acesso coronário. Primeiro, nós vamos definir um ponto de eleição. Em seguida, vamos fazer uma forma de contorno inicial. Vamos atingir o teto e penetrar na câmara pulpar. Essa etapa se chama trepanação, que não tem nada a ver com perfuração. Trepanação é penetrar na câmara pulpar. Perfuração é atingir uma região nobre do dente, por exemplo, a furca, entrar pela palatina num dente anterior e sair pela vestibular, atingir a mesial ou a distal na área de raiz. Isso é uma perfuração que a gente não quer fazer. Diferente da trepanação que nós vamos fazer, que nada mais é do que atingir o teto da câmara pulpar. Bem, então, feito essa trepanação, nós vamos fazer o preparo dessa câmara pulpar. E a nossa câmara pulpar, esse preparo, ele vai seguir a anatomia dessa câmara pulpar. Vamos dar uma forma a esse acesso, que é chamada de forma de conveniência. E, por fim, vamos fazer a limpeza e a asepsia da cavidade. Então, vamos ver isso para os diferentes grupos que nós vamos trabalhar aqui, que são os incisivos e caninos superiores e inferiores e os pré-molares. Então, o incisivo e canino superior, a área de eleição, é a área mais central da superfície palatina. Ela vai ficar a uns 2 a 3 milímetros acima dessa região de maior convexidade. A direção de trepanação. De acordo com os livros, nós podemos ter duas direções de trepanação inicial. A primeira, a broca ela vai ser operada perpendicularmente ao longo eixo do dente. Então, mostrando aqui, ó, eu tenho o longo eixo do dente,
a broca vai entrar em 90 graus em relação ao longo eixo do dente, penetrando em toda a espessura do esmalte, cerca de 1 milímetro da dentina. Depois que eu fizer esse preparo inicial, eu vou mudar a direção da broca. E dessa forma, a broca vai entrar paralela ao longo eixo do dente. Eu posso fazer esses dois movimentos em um único movimento. Como eu vou fazer isso? 45 graus em relação ao longo eixo do dente. Então, aqui está o longo eixo do dente e eu vou entrar com a broca em 45 graus, objetivando atingir a câmara pulpar. Daí a importância de eu avaliar a minha radiografia, porque eu preciso saber se tem câmara pulpar. Porque se eu faço esse movimento, espero cair nessa região, que é a região do vazio, não olhei a minha radiografia e eu não tenho câmara pulpar, eu vou entrar com a broca até eu encontrar o vazio. Sabe onde vai ser o vazio? Na gengiva aqui da frente do meu paciente. E sabe o que acontece depois disso? O paciente perde o dente. Então, pessoal, muita atenção, porque qualquer errinho aqui na endodontia, você pode levar o seu paciente a perder o dente. Então, essa etapa é uma etapa muito criteriosa, que você tem que fazer com bastante atenção. Deixa eu ver aqui, tem pergunta? Tá, então, agora, nessa primeira etapa, o que eu vou fazer é só entrar com a broca e chegar com a broca aqui. Por enquanto, é só isso, tá? A gente vai ver as paredes laterais ainda. Bem, então, para eu conseguir visualizar isso melhor, eu vou fazendo isso, eu sei que a minha forma final vai ser a forma daquela minha câmara pulpar, que é triangular, eu já sei disso. Então, o que eu vou fazer aqui é, em 45 graus, eu vou fazendo um triângulo pequenininho, até eu atingir essa região, até eu trepanar, até eu atingir a câmara pulpar, ok? Então, com isso, eu vou fazer com uma broca diamantada, uma 10-12. Trepanei, fazendo essa forma de contorno inicial, vou fazer o preparo da câmara pulpar. No que consiste o preparo da câmara pulpar? Na remoção de todo o teto e naquelas reentrâncias laterais, que são correspondentes aos cornos ou divertículos pulpares. E, a partir daí, eu vou ter a configuração final dessa cavidade, que vai ser a regularização e o alisamento das paredes, a remoção das projeções dentinárias do cíngulo, propiciando um acesso direto ao canal. Por fim, limpeza e antisepsia. Então, vamos ver isso aqui com imagem. Então, aqui vai ser o meu ponto de eleição. E nesse ponto de eleição, eu vou desenhar um triângulo pequenininho. E vou penetrando em 45 graus nesse triângulo pequenininho que eu estou fazendo. Até que eu vou trepanar. Depois que eu trepanar, o que eu vou fazer? Eu vou remover o teto da câmara pulpar. Como é que eu sei que tem teto? Utilizando essa ponta da sonda exploradora de vocês, a convencional. Essa forma em 90 graus. Como vou remover esse teto? Para que eu não toque nas paredes, eu vou trocar a broca. Depois que eu fizer a trepanação, eu vou trocar de broca. Eu vou utilizar uma broca com ponta inativa para que eu remova todo o teto e eu não corra o risco de remover parede
dentinária sem necessidade, tá? E aí eu vou remover todo esse teto. E aqui, ó, eu tenho o meu formato, a minha configuração final. Então, eu comecei com esse triângulo pequenininho e vou terminar com esse triângulo maior, onde eu removi todo o teto e toda a reentrância e fiz o alisamento das paredes. No caso dos caninos, a gente fala, como ele tem esse divertículo aqui associado à cúspide, essa ponta, a gente fala que o formato final do acesso é em formato de gota, o formato de chama, que a gente tem esse formato aqui mais trapezoidal. Então, também vou fazer a trepanação, vou pegar a broca com a ponta inativa e vou remover todo o teto, até eu ter esse formato final. Esses dentes aqui são dentes que não têm cárie. Se o dente tiver cárie, como a gente falou, a primeira coisa que eu vou fazer é remover toda a cárie. E quando eu removo toda a cárie, muitas vezes eu posso já acessar. Então, quando é um dente cariado, muitas vezes eu não consigo dar essa forma de conveniência que a gente vê nos livros, porque o dente já está muito destruído. Nesse caso, qual é o meu objetivo? Chegar no canal, desgastando o mínimo possível, mas eu tenho que remover toda a cárie do dente. Isso é imprescindível. Tem alguns casos também, como nesse caso aqui, ó, que a câmara pulpar está calcificada. Formou dentina terciária em toda a câmara pulpar. E eu consigo ver essa dentina melhor com o microscópio. Quando eu coloco o microscópio, eu consigo ver uma diferença de coloração entre a dentina primária, secundária e a dentina terciária. Então, eu posso, com o auxílio do ultrassom e de pontas específicas, ir removendo essa dentina terciária de uma maneira bem cautelosa, bem cuidadosa, para que eu atinja, que eu consiga chegar no canal radicular. Tenho que ter em mente também, como a professora Marisa falou com vocês, que esses dentes podem ter variações anatômicas. E eu preciso conhecer essas variações anatômicas, porque isso também vai influenciar no meu acesso, tá? Em relação aos pré-molares superiores, o ponto de eleição vai ser a área central da superfície oclusal junto à fossa central. Então, aqui mostrando, ó, a área central da superfície oclusal junto à fossa central. Direção da trepanação, vertical, paralela ao longo eixo do dente. Forma de contorno inicial, cônico-ovoide, achatada no sentido mesiodistal, com extensões maiores no sentido vestíbulo-palatino. Por quê? Porque vocês viram na aula da professora Marisa de anatomia que os premolares superiores, eles podem ter 2 canais. Uma boa parte deles até tem esses 2 canais, que podem estar em 2 raízes ou não. Então, ele tem essa forma pela anatomia. A gente dá essa forma cônico-ovoide devido à anatomia dessa câmara pulpar e desses canais radiculares. A trepanação nós vamos fazer no sentido do canal palatino, por quê? Porque a área é mais ampla e no caso da presença de um único canal, o local será central, ligeiramente inclinado em direção ao corno pulpar palatino. Então, é isso que a gente está mostrando aqui nessa imagem. E aí, o que vamos fazer? Vamos fazer a trepanação. Trepanei. Cheguei na câmara pulpar. O que eu vou fazer? Vou trocar de broca, pegar a minha broca com ponta inativa, porque
Esses dentes eu tenho a furca, que eu falei que é uma área nobre, que eu não posso tocar de jeito nenhum. Se eu não posso tocar de jeito nenhum, eu não posso utilizar uma broca que corte na ponta, para eu não correr o risco de tocar nessa área. Então, troquei a broca, peguei uma broca com a ponta inativa, e aí sim, vou fazer a remoção completa desse teto. Então, remoção completa do teto e preparo das paredes laterais da câmara. Vou ter, nesse caso, já, né, para o final do preparo, uma forma elíptica, achatada no sentido mesiodistal. Por quê? Aqui no sentido mesiodistal eu não tenho nada. Os canais estão vestibular e palatino. No caso aqui, vestibular e palatino. Então, por isso é que a gente vai ter essa forma. A minha broca com a ponta inativa vai remover todo o teto. Olha aqui, eu tinha teto aqui, eu tenho teto aqui. Vou remover todo o teto para que eu tenha com o meu instrumento um acesso livre e direto aos canais radiculares. Por fim, a limpeza e antisepsia da cavidade. Então, o paciente ele vai estar deitado para que você consiga uma visualização. No caso do acesso dos dentes superiores, muitas vezes, principalmente nos dentes anteriores, você não tem uma visualização direta. Então, o paciente vai estar deitado. No caso dos dentes anteriores, você geralmente fica numa posição 12 horas, você fica atrás do paciente e com o espelho, através da visão indireta, você vai realizar o acesso. Por isso que eu falei da importância de você ter um espelho bom, para que você consiga visualizar bem, porque você vai ver que aqui na endodontia, a gente vai utilizar nos dentes superiores e, em alguns casos, nos dentes inferiores também. Na verdade, o incisivo inferior, muitas vezes, você pode não conseguir um acesso, uma visualização direta, você também vai precisar do espelho. Então, é importante você ter um espelho de qualidade para que você consiga realizar da melhor maneira possível esse acesso, tá? Respondi sua pergunta, Gabriela? Deu para entender, Gabriela? Ok. Bem, então, dando continuidade aqui, ó, vamos ver isso num dente. Então, aqui o meu ponto de eleição. Qual é o meu formato? Elíptico, com maiores dimensões, vestibular e palatina. Então, já vou fazendo esse formato aqui. Sempre em direção à palatina, que é a área com maior volume na câmara pulpar. Então, venho aqui até que eu realizo a trepanação. Trepanei, o que eu vou fazer? Trocar de broca. Pegar a broca com a ponta inativa e remover todo o teto, para que com isso eu tenha acesso direto aos canais com o meu instrumento. E aqui, ó, mostrando a configuração final da cavidade. Aqui, ó, um dente que tem 2 canais, ele vai ter esse formato elíptico. Mas vocês viram que os premolares superiores têm variação e que eles podem ter 3 canais. Então, se ele tiver 3 canais, esses 2 canais que estão na raiz vestibular vai dar essa cavidade um formato mais triangular, tá? Então, é um elíptico tendendo a triangular, porque aqui na frente, no caso de um premolar com 3 canais, na raiz vestibular teriam 2 canais. E no caso do dente cariado, ó, mais uma vez, quando o dente está cariado, o que a gente falou? A primeira coisa que eu vou fazer é remover toda a cárie. Então, olha só, aqui está cheio de cárie, aqui está cheio de cárie. Vou remover toda essa cárie.
Quando eu removo toda essa cárie, eu não tenho mais aquele formato do livro, aquele formato inicial preconizado pelos livros. Por quê? Porque o meu objetivo principal é sempre remover toda a cárie antes de realizar o acesso. Já nos incisivos e caninos inferiores, o ponto de eleição, área mais central da superfície lingual, próximo ao cíngulo. A direção da trepanação, como a gente falou, pode ser 45 graus, ou, primeiro, inicial, perpendicular ao longo eixo do dente, e depois que penetrar esmalte, cerca de 1 milímetro de dentina, paralelo ao longo eixo do dente. A forma de contorno também vai ser triangular, como nos incisivos superiores. Eita. Também vai ser triangular, com a base voltada para o incisal e o vértice voltado para o cíngulo. Essa forma de contorno inicial vai se estender aproximadamente 2 milímetros da borda incisal e de 1 a 2 milímetros acima do cíngulo. Abertura muito semelhante dos incisivos e caninos superiores. A única diferença é que ela é um pouco mais estendida no sentido incisal e lingual. E o dente também tem dimensões menores. O canino inferior ele vai ter um formato mais ovalado em relação aos incisivos, assim como a gente viu nos superiores. Para o preparo da câmara pulpar, então vamos remover todo o teto, removendo os divertículos, removendo os cornos pulpares, né? A configuração final vai ser realizada através da regularização e o alisamento de todas as paredes e da remoção das projeções dentinárias. Vamos ver isso aqui agora, ó. Então, meu incisivo inferior, vou fazer meu ponto de eleição no meio do meu triângulo, 45 graus, trepanei. Com auxílio dessa haste de 90 graus da sonda, vou verificar a presença do teto, vou remover todo o teto, tanto na parede vestibular quanto nas paredes mesial e distal, e eu vou ter esse formato final. Vocês viram também com a professora Marisa que os incisivos inferiores podem ter 2 canais. E aí, nesse caso, é importante essa remoção do teto e essa extensão para que eu consiga um acesso a esses 2 canais, para que eu consiga acessar melhor esses 2 canais. Então, quando eu observar na radiografia um dente, um incisivo inferior, que tem 2 canais, eu vou precisar remover um pouco mais de estrutura na vestibular, aqui mais próximo à incisal, não a incisal, mas mais próximo à incisal, para que eu consiga ter acesso a esses 2 canais. Então, aqui, ó, mostrando o incisivo com 2 canais, o incisivo inferior com 2 canais. Aqui é o formato triangular dele. Nós temos um canal aqui e o outro canalzinho aqui atrás. Aqui, como a gente mostrou para os incisivos superiores, não tinha câmara pulpar, a gente tem dentina terciária. Então, com o microscópio, a gente vai conseguir visualizar essa área em maior aumento. Com os insertos ultrassônicos, remover dentina, até com o auxílio de uma lima conseguir penetrar no canal. No caso dos caninos, então a gente tem esse formato também, ó, mais ovalado. Então, mostrando aqui, ó, 45 graus. Na verdade, esse foi primeiro perpendicular e depois paralelo. E aqui mostrando o formato final. Esses dentes
também podem ter variações, como nesse caso uma geminação. Então, é importante a gente conhecer que esses dentes eles têm variações para que a gente, na hora de realizar o acesso, possamos realizar o acesso da melhor maneira possível. No caso dos pré-molares inferiores, é um dentinho menor do que o superior e geralmente tem um canal, mais provável ter um canal do que dois, diferente dos superiores. Então, a área de eleição é a área central da superfície oclusal, junto à fossa central, com discreta tendência para mesial. Direção vertical paralela ao longo eixo do dente. Então, mostrando aqui. A forma de contorno inicial, cônico-ovoide, com maior dimensão no sentido vestíbulo-lingual, para favorecer a eliminação das ângulos do teto. A broca vai ser operada paralelamente ao longo eixo do dente. E na presença de um único canal, nós teremos uma forma de contorno mais circular. Na presença de 2 ou até mesmo 3 canais, ele vai ser ligeiramente achatado no sentido mesio-distal ou mesmo no sentido vestíbulo-lingual. E a gente vai ter um formato mais elíptico, porque eu vou ter um canal mais para cá e outro mais para cá. Então, ele vai estar mais elíptico. Quando for um canal só, ele é mais circular aqui no meio. Como é que eu vou fazer quando eu for trepanar? Vou começar com essa forma inicial mais conservadora, mais oval. Depois que eu fizer a trepanação, para remover o teto, eu vou ver. Se tiver um canal, vai continuar circular. Se tiver 2 canais, eu vou em direção a vestibular e a palatina, e aí ele vai se tornando mais elíptico. Preparo da câmara pulpar consiste na remoção completa do teto e alisamento das paredes laterais. Lembrando que o meu objetivo não é desgastar para o lado. Onde eu vou desgastar é para frente e para trás. Forma final da câmara pulpar, que é a forma de conveniência. Forma cônica, elíptica e achatada no sentido mesio-distal. Aqui, ó, um premolar inferior que ele não vai ter esse formato, porque, como eu falei, qual é o meu objetivo? Remover cárie. Olha a quantidade de cárie. Então, depois que eu removi toda a cárie, isolei, essa é a minha configuração final, tá? Bem, aí, nos dentes anteriores, tranquilo, localizei o canal, consigo ver mais fácil. Só que vocês vão ver nos dentes posteriores, principalmente os molares, mas pode acontecer também nos pré-molares, de você ficar na dúvida se o dente tinha 1, 2 canais, se você conseguiu localizar todos os canais. Como é que a gente vai saber se conseguiu localizar? Pela regra de localização dos canais. Então, um estudo realizado por Krasner e Hankel, em 2004, eles verificaram que a junção amelo-sementária era a referência anatômica mais importante para determinar a localização das câmaras pulpares e dos orifícios dos canais. O que se viu? Que o assoalho da câmara pulpar ele está sempre localizado no centro do dente ao nível da JCE. Então, tanto nos pré-molares quanto nos molares que tiverem o assoalho, né, tiverem a furca, vai estar localizado principalmente nos molares. Maíra, você sumiu? Travou, não estamos te ouvindo. O áudio dela tá ruim mesmo, cara. A internet dela está baixa.
Continuamos procurando os canais no assoalho da câmara pulpar. E não só o assoalho, como Maíra. Oh, beleza, mas a apresentação sumiu, tá? Tá. Voltou? Não, voltou, mas não a apresentação. Sim, sim, sim. Então, a anatomia da superfície externa, Maíra, ela reflete a anatomia interna da câmara pulpar. O anterior travou, Maíra. Você pode voltar para o anterior? Joia. Então, o assoalho da câmara pulpar, ele geralmente está localizado no centro do dente. A anatomia da superfície externa, ela reflete a anatomia interna da câmara pulpar. E aqui, que é o mais importante para a gente, com exceção dos molares superiores, os orifícios dos canais estão equidistantes a uma linha imaginária na direção mesodistal, no centro do assoalho da câmara pulpar. Os orifícios dos canais encontram-se na linha perpendicular à linha imaginária, na direção mesodistal, transversalmente ao centro do soalho da câmara pulpar. O que eu quero dizer com isso tudo? Com essa lei da simetria. Bem, se eu tiver um canal, ele vai estar exatamente aqui no meio. Se eu tiver dois canais, eles vão estar para vestibular ou para palatina em relação a esse centro. Então, vamos supor que você fez o acesso e viu que você achou o canal super desviado. O canal estava muito próximo à palatina, não estava no centro do dente. O que quer dizer isso? Quer dizer que certamente você vai ter um outro canal aqui na vestibular. Naqueles dentes que tem 3 canais. Então, eu achei um canal na palatina. Se tivesse um só canal na vestibular, ele estaria na mesma direção do palatino, mas ele não estava, ele estava mais meselizado. O que eu quero dizer com isso? Que certamente do outro lado, equidistante, vai ter um outro canal. Deu para entender isso? Deu para entender, pessoal? Então, quando é um canal, ele vai estar no centro do dente. Se por acaso não estiver no centro do dente, estiver deslocado para a palatina, você vai ter que procurar, porque vai ter outro canal no vestibular. Se você achou um na palatina, achou um na vestibular, só que esse da vestibular não está na mesma direção do da palatina, é porque no vestibular ainda vai ter um terceiro. Ficou claro isso? Alguém pode me dar uma luz? Um oi, um sim, um não? Sim, professor. Ana disse que sim. Vanessa. Bem, e aí o que eu vou usar de referência para saber se eu estou no meio, se eu não estou? É a furca. E como é que eu vejo a furca? A gente vai ver que a furca, ela muda de cor. Ela tem uma região aqui escurinha que se chama rostrum canalis. E essa região, ela nos guia para localizar os canais, porque no final dessa linha é que ficam os canais. Então, a gente utiliza essa linha também como guia para nos auxiliar na localização dos canais. Bem, e quais são os erros que eu posso cometer durante o acesso? Primeiro erro é a abertura inadequada. A abertura inadequada aqui quer dizer o quê? Que eu abri pouco. Lembra que eu falei lá no início que a gente vai abrir para conseguir visualizar os canais? Então, aqui nesse caso, é um molar, eu teria um canal aqui, um canal aqui, um canal aqui. Ao invés de eu abrir aqui no meio, eu abri mais para mesial. Então, aqui eu removi o que não precisava e não removi aqui.
Abertura inadequada em extensão, não expondo o canal. Ó, aqui eu abri, mas ficou faltando ainda abrir aqui, para que eu consiga visualizar todos os canais. Já aqui, olha como eu abri muito mais do que eu precisava. Então, poderia ter aberto só aqui. Eu acabei abrindo demais. Isso a gente chama de abertura excessiva. É muito importante que quando eu esteja realizando o acesso, eu irrigue o canal, a entrada do canal, porque senão o que pode acontecer? Pode entrar resto de dentina e até mesmo de material restaurador no canal e obstruir a entrada do canal, tá? Então, outro erro é a presença de debris, de material restaurador e até mesmo de dentina obstruindo o canal. Aqui, eu fiquei com tanto medo, mas tanto medo de atingir a furca, que eu não removi o teto. Então, eu fiz 3 pontinhos aqui no teto, mas eu não removi. Lembra que a gente falou que a gente vai remover todo o teto? Então, precisa ainda remover toda essa região. E aí, sim, eu vou visualizar aquela furca. Lembrando que a furca eu não vou tocar. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? E vocês são mestres em fazer isso no pré-molar. Achou um pontinho aqui, depois vai achar outro pontinho, e aí vocês vão pegar a broca com a ponta inativa e vão ligar esses pontinhos. Angulação incorreta da broca. Então, aqui, olha só, não tenho câmara pulpar. E aí eu vou à procura da câmara pulpar, vou procurando, não vi na minha radiografia, não olhei a radiografia, não fiz aquela análise que eu tenho que fazer na radiografia, que é fundamental, não fiz. Fui acessar loucamente, sem olhar a radiografia, porque eu sou o bonzão da endodontia, não preciso olhar a radiografia, porque eu sei que esse dente tem câmara. Só que, para o meu azar, esse dente não tinha câmara. Então, eu fui desgastando muito mais do que eu precisava. Ou, pior ainda, eu perfurei o dente. Na tentativa de achar o canal, eu fui na tentativa de cair no vazio da câmara pulpar, eu fui andando, até que eu perfurei a raiz do dente do meu paciente, cheguei lá na gengiva do paciente. E o meu paciente perdeu o dente. A forma de conveniência inadequada, o que é isso? Eu não removi todo o teto. Perfuração de furca, então fui entrando, até que dividi o dente em 2. E dependendo do tamanho dessa perfuração, o paciente também pode perder o dente. A colocação do isolamento absoluto, principalmente naqueles dentes que têm angulação, quando você coloca o isolamento em um único dente, que na endodontia a gente isola só o dente que a gente vai tratar. E aí a gente perde a referência, e aí a gente pode levar a perfuração. Falha na angulação da broca, porque o dente ele tinha uma coroa, e aí o dentista que fez essa coroa compensou essa angulação. E você não olhou a radiografia e não se deu conta de que esse dente estava angulado. E aí você fez você tentou fazer a sua trepanação naquele formato inicial, e aí você foi parar aqui na raiz do seu paciente. Então, muito cuidado também, no caso, principalmente a análise inicial da radiografia. Isso tudo vai, para que na maioria desses erros não ocorram, é só você fazer uma análise criteriosa da radiografia inicial. Mais importante do que tudo, olha só, tratar o dente errado devido à colocação inadequada do isolamento. Então, você tinha que tratar o 31, mas você isolou o 41. E aí você fez o acesso no 41 e o dente estava bom.
e o 31, que era o dente com problema, você não isolou. Fratura de instrumento, ponto de eleição inadequada, aquele dente que tem cárie, então você removeu a cárie, mas sempre lembrando que, mesmo que a cárie dê acesso ao canal, você vai fazer aquela abertura pela oclusal. Não localização dos canais por desconhecimento do princípio de acesso. Então, aqui, ó, os canais estão aqui embaixo e a pessoa não localizou o canal, porque ela não chegou na câmara pulpar. E aqui só a título de conhecimento, curiosidade para vocês, que vocês certamente já, agora, se não agora, já vão começar a ver na internet, falar dos acessos ninja, ou acesso minimamente invasivo em endodontia. Isso tudo surgiu por um estudo de Clark e Cademy em 2010, onde ele mostrava a importância da preservação da dentina pericervical para elevar o índice de sucesso do tratamento restaurador. Mas quando a gente olha esse artigo com cuidado, a gente vê que onde ele fez o acesso minimamente invasivo, ele removeu uma quantidade de dentina muito menor, mas o acesso convencional dele não seguia aquele princípio de remover somente a dentina necessária, removia uma quantidade de dentina muito maior do que era preciso. E aí, sim, a chance de sucesso era menor. Era menor porque o acesso convencional estava sendo feito de maneira incorreta. E aí, depois disso, vários estudos começaram a comparar o acesso minimamente invasivo com o acesso convencional. E esse artigo do Krishna e colaboradores mostrou que esse acesso minimamente invasivo, ele interferiu negativamente no preparo, ele dificultou o preparo. Então, ele não teve um ponto positivo. Esse outro autor, o Eaton, em 2015, ele também verificou que esse acesso ele desviava a anatomia original do canal, que a gente não quer. Moore, em 2016, ele verificou que esse acesso não influenciou no preparo dos molares superiores. No entanto, Rover, em 2017, verificou que esse acesso ele influenciou negativamente nos molares superiores também, no canal palatino. E que o acesso minimamente invasivo, ele comprometeu a localização dos canais utilizando o microscópio e ultrassom, quando não foi utilizado o microscópio e ultrassom. Em relação à resistência à fratura, que foi aquilo que lá em 2010 eles falaram que melhorava muito se fizesse esse acesso, a literatura é muito conflitante e hoje não há respaldo que mostre que esse acesso aumenta a resistência. Porque todos os autores que avaliaram, muitos deles não acharam uma influência positiva no aumento da resistência à fratura. Aqui mais para vocês, ó, um dente incisivo. Krishna, em 2014, viu que o acesso minimamente invasivo não aumentou a resistência dos incisivos superiores. Em relação à eficácia do preparo, não houve diferença significativa em relação aos diferentes tipos de acesso. Bem, então, para um acesso endodôntico bem-sucedido, você tem que ter o conhecimento da anatomia interna e externa do dente. Mas não só isso. Você tem que ter treinamento, porque é a experiência do operador que vai fazer com que você mais e mais faça um acesso melhor e bem feito. Tá bom, pessoal? A nossa aula de hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Sem dúvidas e sem perguntas? Sem dúvidas, o povo doido para botar a mão na massa e fazer os seus acessos, né? Adorei, Maíra.
Ah, que bom, Maria. E vocês, gente, gostaram? Já estão prontos para fazer acesso? Já estão com a mão coçando para pegar aquele dentinho e fazer um acesso? Obrigada, gente. Elogiando. Alguém perguntando se de Coelho, não sei quem é, quer que você mande os slides no grupo. Você vai mandar, né, Maíra? Vou mandar os slides no grupo e depois eu vou pegar isso. Depois eu vou salvar a gravação para colocar para dar para vocês também. Só lembrando, pessoal, gente, então é isso. Tem que sair. Vai lá. Todo mundo tem que sair para você poder fechar e terminar a gravação, né? E ter acesso à gravação, né? Não esqueçam de sair da sala. Tchau, tchau, Lu. Nos vemos semana que vem para falar de irrigação. Tema também interessantíssimo. Nos vemos semana que vem, gente. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Bom dia.